Amado Senhor, Pai Santo, que estás nos céus, nós te louvamos, Pai. Estamos em Tua presença, Senhor, para suplicar pela igreja. Estamos em Tua presença, Senhor, para dar continuidade, meu Senhor, à missão recebida de Tuas santas mãos, de proclamar, anunciar Jesus, anunciar, meu Senhor, o poder salvador do Evangelho. Amado Senhor, suplicamos a Ti pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos, nossos amigos. Guarda, Senhor, cada vida, abençoa cada família na Tua igreja. Guarda, ó Deus poderoso, todos os Teus servos, crianças, jovens, adultos, os Teus ministros, os idosos, ó Deus, os enfermos. Ó meu Senhor, dá graça e vitória à Tua igreja e nos concede, Senhor, a graça para fazer a Tua obra cada dia com mais determinação e alegria. Deus fiel, recompensa os que estão conosco, os que nos ajudam, Senhor. Ó Deus, eu te louvo pela vida dos meus irmãos, que têm compromisso contigo, compromisso com os céus. Ó meu Senhor, eu te louvo pela tua grandeza e pelo toque do teu Espírito no coração dos nossos amados irmãos. Ó Senhor, eu sei que é graça tua, inspiração tua, orientação tua, Senhor. Eu sei, ó Deus, eu não tenho nada para recompensar os meus irmãos, mas tu és o nosso galardoador. Amado Pai, nos dá graça para continuar. Opera na vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa A Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. E o nosso desejo é comunicar a palavra do nosso Senhor. Fazemos isto com alegria, sabemos que é uma responsabilidade grande, por isso nos preparamos, o nosso Deus nos deu a graça e nós nos preparamos para fazer este trabalho. Eu louvo a Deus pela igreja, louvo a Deus pelos meus amados irmãos, ajudadores, intercessores. Por que não louvar a Deus pelos meus mestres? Eu tive, contrariando tudo que alguém possa pensar em bom senso, eu tive mestres que não sabiam ler. Eu tive mestres que não sabiam falar, não sabiam ler, mas sabiam amar e sabiam viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não sabiam o que era teologia, não sabiam jamais o que seria uma interpretação da Bíblia Sagrada, fazer uma exposição, um sermão expositivo. Jamais saberiam, mas sabiam amar o Senhor Jesus, sabiam viver o Evangelho de Jesus, sabiam guardar o que haviam recebido de Jesus. E eu tenho a minha dívida de gratidão com aqueles irmãos, alguns pastores, ministros de Deus. Na época existia uma igreja simples, pura, muito sacrificada, mas era real. Louva ao Senhor. Então, meus amados irmãos, nós vamos aprender juntos, lendo a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículos de 1 a 8. Nós precisamos receber e precisamos levar a palavra de Deus. Então, 1 aos Coríntios 4, 1 a 8. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim,
muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Nem eu, tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolos, por vós, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a vós mesmos de um contra um a favor e contra o outro. Porque quem te fez diferença? Quem faz a diferença? O que tens tu que não tenha recebido? E se o recebeste, por que te glorias? Como se não houveras recebido. Já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais. E oxalá reinasseis, para que também nós reinemos convosco. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Querido Pai, Deus Santo e bondoso que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação, pela comunhão, pela leitura em tua palavra santa. E agora suplicamos a ti, pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos, nossos amigos. Ó Senhor, abençoa e guarda cada um, os teus servos, Pai, que servem a ti na cidade, no campo, os teus servos que pregam, que ensinam, os teus servos que escrevem, que compõem, os teus servos, Pai, que conduz a evangelização, iluminando pessoas através do Espírito Santo. Amado Pai, continua conosco, nos dando graça para levar a tua palavra e louvar e bendizer o teu nome. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo para a igreja gentílica, era um homem muito preparado. Ele tinha habilidade, ele tinha verdadeira consciência da sua vida, a sua vida passada, a sua vida pregressa na condição de um judeu, a sua vida na condição de um fariseu, a sua vida na condição de um estudioso, dominador de vários assuntos, em vários aspectos, o que fazia dele um elemento combativo. Ele era um elemento combativo. Tinha estudado, tinha técnicas de aprendizado da lei, tinha conteúdo. Quando ele se encontra com o nosso Senhor Jesus Cristo, através da conversão traumática que lhe aconteceu, nas proximidades de Damasco, como todos conhecem, é descrito em Atos capítulo 9, ele recebeu a graça, teve um processo doloroso, tanto no momento da sua chamada quanto posteriormente, e ele aprendeu que o ser humano tem
realmente quem dirija, quem decida por ele. O ser humano tem quem venha julgar. E não precisa, o ser humano em si não precisa se auto-julgar, nem se autocondenar, nem se autodefender. Então, o apóstolo de Jesus Cristo, trabalhando no mundo gentil, com igrejas formadas por muitos gentios. No caso da igreja de Corinto, era uma igreja que tinha muitos gentios, de todas as classes sociais. E tinha também judeus, mas a maioria, parece-nos pelos textos, que a maioria eram gentios. A maioria era formada por gentios. E Paulo, neste texto, fala sobre a sua missão, a sua tarefa no reino de Deus e tarefa dos demais ministros de Deus. E eu ainda vou além, ministros de Deus, homens e mulheres, porque muito embora a mulher não tenha ministério técnico, mulheres apóstolas, mulheres diaconisa, nem diaconisa, se for a fundo na Escritura, nem diaconisa Deus colocou. A FEB não é diaconisa no sentido técnico. A FEB é diaconisa no serviço de servir ao reino, servir à igreja, servir aos santos. E não uma carteirinha, um título. Não era título, era vida. Então, Paulo, para uma igreja gentílica, e tinha muitas mulheres naquela igreja, e tinha mulheres de vários níveis sociais, Paulo escreve e deixa muito claro a responsabilidade dos ministros. Que as pessoas, aqui ele diz no versículo 1 aos Coríntios 4:1, que os homens nos considerem, que as pessoas, que as mulheres, que a humanidade, que a sociedade, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Dispenseiros dos mistérios de Deus. Mordomos da bênção dos céus. Mordomos do Espírito Santo. Mordomos para servir a igreja, para ouvir a voz do Espírito, a voz dos anjos, a voz do Senhor, a voz da palavra. Encontramos tudo isto no Novo Testamento. O anjo do Senhor disse a Filipe, o Espírito disse, se aproxime. O anjo disse, vai, pega a estrada que desce para Gaza. E quando ele avista a carruagem do etíope, o Espírito diz, agora se aproxima e fala. A igreja de Jesus continua como dispenseira, que os homens nos vejam como dispenseiros das bênçãos de Deus, da unção de Deus, do Espírito voluntário para interceder, e o Espírito conselheiro para ajudar, para orientar, nortear. Aí no segundo versículo, Paulo qualifica o dispenseiro. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um seja fiel. Dispenseiros infiéis é uma praga. Nosso Brasil, marginalizado politicamente, espiritualmente, até gospelmente, não tem a palavra, mas eu invento.
um espírito gospel de malignidade, de aventura, de perversidade, de novidade, que o Senhor repreenda. A palavra de Deus é a base para a igreja ver, ouvir e seguir. Esses inventores de males, só porque cresce, só porque domina, só porque tem riqueza, só porque tem como chamar a atenção, não me diz respeito. E para Paulo também não vale nada. Para Paulo, esse tipo de coisa, tudo é anátema. E é anátema mesmo. Grandeza humana com mau testemunho, riqueza eclesiástica com embuste, é maligno. A igreja é bonita, tem lá o nome de Deus, tem lá a placa de Deus, tem lá tudo de Deus, menos o povo. Tudo de Deus, menos o fundador, menos o inventor. Perversidade é perversidade em qualquer contexto, em qualquer dimensão. No versículo 3, o apóstolo de Jesus Cristo diz: todavia a mim em pouco se me dá de ser julgado por vós. Este homem era muito franco, sincero, franco, digno de ser um ministro de Deus. Digno de um dispenseiro fiel. Ele não pode lisonjear, mentir, enganar. Como eu estou feliz de te encontrar quando não está. Não me diz respeito, não tem nenhum problema em ser julgado por vós ou por qualquer juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Porque em nada me sinto culpado, mas também não me considero justificado ao ponto de estar acima de tudo, me julgando, inatingível, intocável. Pois quem me julga é Deus, quem me julga é o Senhor, versículo 4. No versículo 5, ele diz, portanto, nada julgueis antes do tempo, mestre, lição de mestre, instrução de mestre. Tenha calma, tenha prudência, espere. Espere. Nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas. Quantos indivíduos se autoproclamam e, na verdade, para Deus não existe. Quando nós lemos as cartas apocalípticas, numa delas o Senhor reclama daquele suposto rico. Você diz, eu não estou precisando de nada, alcancei vitória, sou vencedor, sou vitorioso, não tenho falta aqui, está tudo do ponto, bênção sobre bênção, não é bênção não. Não é bênção, isso aí não é bênção, você está deficiente visual. Eu te aconselho que compre roupa para vestir, para cobrir a nudez, e pega o troco do dinheiro da roupa e compre de remédio para os olhos, colírio, para você deixar de ser míope espiritual. Isso é miopia, isso é doença ocular. Você está vendo tudo errado. Então, nada julgue antes do tempo. Não julgueis coisa nenhuma antes da hora. Porque o Senhor vai trazer à luz aquilo que acontece em trevas, manifestará os desígnios dos corações e cada um receberá de Deus o louvor ou não. O pastor dos olhos doentes não teria louvor. É tanto que você é um cego, miserável, pobre nu. A tua vida está pelo um fio, tu não está com nada.
rico sou, não tenho falta de nada. Você não sabe, mas a visão daqui é outra. Você é cego, miserável, pobre e nu. Meus queridos irmãos, nosso Deus continua falando, a sua palavra continua julgando. A palavra de Deus é a pedra de toque da nossa fé. E no versículo 6, como parece ele estar fugindo do assunto, entrando no outro, ele diz: E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais. Quer ser ministro? Quer ser dispenseiro? Então olha para mim, olha para o Apolo, olha para nós, ministros de Deus, apóstolos de Jesus Cristo. Olha para o Barnabé, olha para o Timóteo, para o Tito. Olha para nós e aprendam a não ir além do que está escrito. Aprendam a não se ensoberbecerem. Aprendais a não se ensoberbecer. A favor de um e contra outro. Aprendam conosco. A equipe maravilhosa. Paulo, Barnabé, Epafrodito, o Tito, o Timóteo, o Lucas. Uma equipe maravilhosa. E Paulo diz: aprenda com a gente. Preste atenção como é que nós agimos, como é que nós fazemos. Porque quem te diferencia? Quem é diferente? O que tens que não tenha recebido? E se o recebeste, porque te glorias como se fosse coisa sua? Se você tem porque recebeu, porque te glorias? Como se fosse dono, proprietário, criador. Por que te glorias? Como se não tivesse recebido. Isto é soberba. Já estáis fartos, versículo 8 e último. Já estáis fartos, estáis ricos. Sem nós, oxalá reinasseis, para que também nós reinássemos convosco. Se a situação fosse legítima, se esta visão fosse a correta, vocês reinando, nós estaríamos também no trono, estaríamos reinando, porque tudo isso aí foi feito pelo Senhor através de nós. O Paulo, o Barnabé, o Marcos, o Tito, o Timóteo, o Lucas, o Epáfras e assim por diante. Meus queridos irmãos, nós temos a responsabilidade de servir melhor ao reino do Senhor, à igreja do Senhor, até porque somos dispenseiros e não donos. Somos ministros do Senhor e não elementos autônomos, com vontade própria, decisão própria e reino próprio. Oxalá tivessem inteligência, oxalá entendessem que ninguém reina sem o Senhor. E Deus não se deixa iludir. É ministro de Deus? Seja bom dispenseiro, porque requer-se do dispenseiro que ele seja fiel. Vamos fazer a intercessão pelo memorial da oração. Está aqui em minhas mãos. E eu pedi ao Senhor, do jeito que eu sustento, eu seguro o memorial aqui. Que o Senhor sustente cada vida.
Querido Deus, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós estamos em Tua augusta presença. Eu suplico a Ti, meu Senhor, pela igreja. Toma a Tua igreja em Tuas santas mãos e abençoa a Tua igreja em toda a terra. Manifesta o Teu poder na vida dos Teus servos, Pai, nas igrejas grandes, bonitas, bem desenvolvidas, que Te amam, que Te servem com amor e graça. Nas igrejinhas pequenas, sem brilho, sem muita importância do ponto de vista de edificação e beleza. Meu Senhor, abençoa os teus servos na cidade grande e desenvolvida e no mato, no campo, no sítio. Guarda a tua igreja. E agora, Senhor, te apresento este memorial. Todas as famílias, todas as mães felizes, as mães alegres, as mães realizadas, as mães tristes, as mães abatidas, as mães enlutadas. Os pais, igualmente, Senhor, pais realizados, alegres, se sentindo o máximo, porque conseguiram instruir os filhos, formar e colocar no caminho. Os pais tristes, porque viram os filhos enveredar e estão separados por muros de penitenciárias. Meu Senhor, tenha misericórdia destas famílias. Tenha misericórdia dos pais, das mães, dos filhos. Tenha misericórdia, meu Senhor, de cada descendente, de cada um. Ó Deus, opera poderosamente na vida da igreja. Guarda, meu Senhor, todos os teus servos na obra missionária, os teus servos que estão em outras nações e os teus servos que servem na própria terra. Amado Pai, guarda os meus amados irmãos e ajudadores, os nossos intercessores. Toma em tuas santas mãos. Amado Senhor, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia. Deus te abençoe.